Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Tudo ok? Tudo certinho? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, o objetivo do meu vídeo hoje, eu tenho recebido algumas perguntas de clientes sobre indenizações, querendo processar a prefeitura em razão da casa ter sido invadida pela água, pela enchente, em razão do veículo ter ficado completamente submerso nas águas e enfim, todos os anos neste período as pessoas passam por este problema. E eu quero explicar aqui para vocês de uma forma bem resumida, tentar aqui de uma forma bem simples, esclarecer como funciona a responsabilidade do Estado nestes casos. Se é viável propor uma ação e processar a prefeitura, processar o governo do Estado, processar a União em razão desses eventuais prejuízos sofridos pelas partes, né, pelas pessoas. Então, assim, eu vou mostrar aqui, primeiro, um vídeo. Vou mostrar um vídeo que é de 2020, só para que vocês entendam ali a situação dos alagamentos, né? Então, eu tenho esse vídeo que foi publicado na TV Diário em 2020. E vejam só, aqui, eu vou pegar só algumas partes, né? Então aqui eles mostram aqui os alagamentos, falam que isso é de forma corriqueira, mostram os alagamentos no bairro, vejam só. Então aqui as ruas alagadas, como sempre as pessoas reclamando dos alagamentos, e todos os anos esse tipo de reportagem é corriqueira, é comum, né? E aí, onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Então, vejam só. Nós temos dois tipos de responsabilidade do Estado. Nós temos dois tipos de responsabilidade do Estado. Dois tipos de teorias de responsabilidade. Uma delas é a responsabilidade objetiva, que é a teoria do risco administrativo. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que diz lá que o Estado é responsável, artigo 37, parágrafo 6º, que o Estado é responsável a indenizar as pessoas quando causar dano a alguém, e assim por diante. Então, quando o Estado age, ele é responsável. Então, quando, por exemplo, se nós temos um veículo da prefeitura, por exemplo, o veículo de um secretário que acaba colidindo com outro veículo. A responsabilidade, neste caso, é objetiva. Ela vai ter que indenizar o terceiro, independente da comprovação do dolo da culpa, do intuito, se ela agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou se agiu motivadamente. A responsabilidade objetiva diz que a administração pública ela deve indenizar independente da apuração. Depois ela que apure e aplique ali a punição ao agente público causador do dano. Mas perante terceiros, a administração pública ela precisa ser responsabilizada. Então é isso que funciona. E aí na responsabilidade objetiva nós temos ali como requisitos a obrigatoriedade da conduta, então eu tenho que estabelecer qual foi a conduta. Preciso também dizer o dano, qual foi o dano sofrido, por exemplo, a minha casa, então os meus móveis todos foram danificados. Preciso estabelecer o nexo causal. Olha, entre a conduta e o dano sofrido. Olha, houve uma conduta da prefeitura, por exemplo, em uma obra realizada ao lado da minha casa, houve um erro do engenheiro da prefeitura que estourou o encanamento e alagou a minha casa. Então aqui nós temos a responsabilidade objetiva sendo aplicada por uma conduta praticada pela administração pública. A administração pública estava realizando uma obra ao lado da sua casa, o cano estourou por um erro de engenharia e a sua casa ficou submersa na água. Então, vejam só. E ali
nós temos as excludentes do nexo causal da culpa, que seria culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Então, Rogério, no caso, essa chuva seria um caso fortuito e força maior? Sim, mas o que eu quero deixar aqui é que quando você fala em indenização da prefeitura em casos de enchente, não se caracteriza pela responsabilidade objetiva. No meu entender, sim, pela responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva? Porque neste caso, você vai discutir, na verdade, uma omissão da prefeitura. Quando nós falamos em omissão, nós temos a teoria da responsabilidade subjetiva. São condutas omissivas do Estado. O Estado ele deixou de fazer alguma coisa. O Estado não fez. O que ele não fez? Ele não limpou os rios. O Estado não limpou os bueiros. O Estado não realizou uma obra de contenção. É pela omissão do Estado. Então a conduta omissiva do Estado acarreta também o dever de indenizar. E aqui é diferente. Aqui eu preciso fazer provas. Então vejam só, aqui eu primeiro preciso provar. Qual foi a conduta omissiva? No meu bairro nós temos aqui alagamentos constantes e a prefeitura nada fez. Então nada fez? Por que eu digo isso? Porque olhem só, como por exemplo aqui, deixa eu só colocar aqui, cena principal. Olhem aqui. Suzano intensifica ações de prevenção de enchente por toda a cidade. Então vejam só os rios sendo limpos ali, né, sendo feita a limpeza dos rios. Então vejam só, não só isso, mas existem outras, né? Existem outras condutas praticadas pela administração pública visando evitar esse transtorno. Vejam só, então, onde eu quero chegar com isso. Na responsabilidade subjetiva, eu preciso comprovar a conduta omissiva. Então, a prefeitura não limpou o rio ao lado da sua casa? Perfeito. Causou dano? Qual foi o dano? O meu veículo ficou submerso na água, a minha casa ficou submersa. Existe uma ilicitude estatal? Qual foi a ilicitude estatal? O serviço não funcionou? Por exemplo, limpou o rio, mas não adiantou nada. Fez uma obra, mas a obra não funcionou. Funcionou mal, ou seja, construiu um piscinão, mas as casas ficaram alagadas e o piscinão não encheu, o piscinão ficou vazio. Então significa que funcionou mal. Ou funcionou atrasado. Eu preciso fazer provas da ilicitude estatal. Preciso fazer provas também do dolo e da culpa neste caso. Eu preciso fazer provas. A prefeitura foi negligente ou agiu dolosamente e não quis realizar a obra? Ela teve oportunidade e não fez? Ou simplesmente por culpa, por negligência, imprudência ou imperícia, não fez? Preciso fazer provas do nexo causal também. E por último, nós temos algo que se chama princípio da reserva do possível. O que é o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível é aquele em que a administração pública faz provas de que fez o possível para que aquilo não acontecesse. Vou citar o exemplo aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, em que o deputado Rodrigo Gambale, assim que houve as enchentes ali, os alagamentos no domingo, ele publicou, né, no Instagram dele, esclarecendo que a prefeitura tem lá, está efetuando o pagamento de 14 milhões de INSS de funcionários que não foram pagos durante 12 anos. Então ele diz que a prefeitura não tem caixa, não sobra nada para a prefeitura. E que tudo aquilo que vem sendo feito com recursos obtidos pelo governo de São Paulo. Então ele diz que gastou ali 14 milhões para construir 2 piscinões. Vejam só, devidamente comprovado o princípio da reserva do possível. A prefeitura vem fazendo o possível, mesmo sem recurso, ele ainda conseguiu obras para evitar que isso acontecesse. Os assoreamentos dos rios, a mesma coisa. Ok? Então, percebam, o princípio da reserva do possível, assim que a administração pública diga, olha, não, eu adotei medidas para evitar a enchente, mas a chuva foi tão forte que as obras feitas não foram suficientes. Então, nestes casos, a responsabilização da administração pública é muito, mas é muito difícil. Muito difícil. Vocês vão ter um gasto aí com o advogado, tentando processar a prefeitura, e você só vai se frustrar porque o seu prejuízo só vai aumentar.
Agora, se você procura um advogado, ele diz para você que é impossível, e você mesmo assim quer tentar, aí já é uma consequência sua, uma responsabilidade sua, porque mesmo sabendo que é difícil, você quer tentar, mas que realmente é muito difícil, você precisa provar de forma muito clara esta omissão da administração pública, a não comprovação do princípio da reserva do possível, de que ela absolutamente não fez absolutamente nenhuma obra, não fez nada, para aí sim ser responsabilizada, tá bom? Então, eu espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês sobre isso. Trata-se de uma questão muito polêmica, principalmente quando chega nesses momentos de enchentes. A gente fica triste porque vê pessoas que perdem a casa, a gente no domingo tendo que trabalhar na segunda-feira, imóvel todo cheio de água. Então, mas fiquem atentos nessas questões, porque é realmente muito difícil uma indenização nestes casos, tá bom? E se você tiver dúvida, contrate lá, converse com o seu advogado da sua confiança e ele vai lhe esclarecer se realmente você tem direito ou não, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, passa a informação para o seu colega, que eu espero ter colaborado com um pouquinho de conhecimento neste caso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tava sem som? Você não me falou que tava sem som? Não, mas você tinha que vir aqui me avisar que tava sem som. Eu não quis atrapalhar a sua... Meu Deus, Larissa. Sem som em tudo? Não, o Instagram tava com som, o Facebook tava sem som. E o YouTube. YouTube também? Porque eu não ativei aqui, ó. Eu pensei que se eu fosse entrar pra ser Não, quando for assim você vem aqui e fala, tá sem som. Dá pra você publicar de novo, né? Salvar o vídeo e publicar. Só que aí não vai ficar como ao vivo, vai ficar salvo na timeline. Puta que eu pariu. Então, você não falou pra eu, né? Era só vir aqui e falar.